Se Deus é por nós, quem será contra nós? Com certeza você já deve ter ouvido esse versículo de Romanos 8,31, sendo cristão ou não em algum momento da sua vida, e é sobre isso que iremos refletir hoje. Por aqui estamos comprometidos em compartilhar mensagens que fortalecem a fé por meio de vlogs do cotidiano e testemunhos pessoais que encorajam o coração e apontam sempre para Cristo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrita e deixa sua curtida aqui embaixo. Garanto que você vai gostar do vídeo de hoje, onde vamos refletir em cima da passagem de Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao 15. Mas antes, como de costume, eu vou te contar um breve contexto para você entender melhor a história, caso nunca tenha lido o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, aquele que vem depois de Gênesis. No capítulo 1 ao 15 de Êxodo, fala sobre a libertação do Egito, onde o povo de Israel foi escravizado no Egito por séculos. Deus levantou Moisés para libertá-los. Por meio de 10 pragas, Faraó foi forçado a deixá-los ir. O povo então atravessou o Mar Vermelho de forma milagrosa. Creio que você já deve conhecer essa história, aquela onde eles atravessaram o mar pelo meio. Então, em Êxodo, capítulo 15 ao 17, fala sobre a jornada de Israel pelo deserto, onde após a travessia do Mar Vermelho, os israelitas enfrentaram provações como falta de água, fome e sede. Mas Deus continua se fazendo presente em seus feitos milagrosos, fornecendo água potável, transformando um rio com águas amargas em boa para beber e levando seu povo para um lugar chamado Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras fazendo sombra para se abrigar em meio ao deserto. Ele também milagrosamente saciou a fome de seu povo com o maná que caía do céu e depois com as cordonizes, e matando a sede deles mais uma vez, tirando água da rocha do monte de Horebe. Agora sim, chegou a nossa passagem de hoje. Então vem comigo em Êxodo, capítulo 17, versículo do 8 ao 15. Sucedeu que os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus nas minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, pegaram uma pedra e a colocaram embaixo dele para que nela se sentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que elas permaneceram firmes até o pôr do sol. Assim, Josué derrotou os amalequitas à espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso em um rolo como memorial e declare a Josué que exterminarei completamente a memória dos amalequitas debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-o: o Senhor é a minha bandeira. Bom, embora não enfrentamos batalhas contra exércitos e nações inimigas, é fato que encaramos diversas lutas diariamente. A palavra de Deus afirma, em Efésios capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, estamos em guerra, uma guerra travada no campo espiritual que muitas vezes se reflete em nossa vida material. O povo de Deus do Antigo Testamento esteve envolvido em diversos conflitos armados, lutando contra pequenas nações e grandes impérios. Contudo, um ponto comum a todas essas batalhas é que Deus sempre guerreou ao lado de seu povo.
A Bíblia registra momentos em que parecia impossível para o povo de Deus sair vencedor, mas nesses momentos, a mão de Deus agia a favor de seu povo, concedendo-lhes a vitória. Nos alegramos em Deus, pois nossas batalhas também são travadas pelo Senhor. Satanás ronda como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, como diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mas o Senhor, o verdadeiro leão, garante que ele não pode nos tocar, pois pertencemos a Cristo. A luta que enfrentamos certamente desencadeia tribulações, angústias e preocupações em nosso dia a dia, mas é maravilhoso perceber a forma poderosa com que Deus conduz cada situação, fazendo com que tudo contribua para o nosso bem. Na passagem que lemos hoje, enquanto os israelitas caminhavam em direção a Canaã, eles foram atacados pelos amalequitas, um grupo de nômades que habitavam na região sul de Canaã. Eles tiveram que se defender, então Moisés subiu numa colina, acompanhado de Arão e Hur. O Senhor agiu poderosamente através de Moisés e fez com que, enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, o povo de Deus vencia. Quando ele se cansava e abaixava as mãos, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur então se colocaram ao lado de Moisés e sustentaram suas mãos erguidas, e assim o povo de Deus triunfou na batalha. Como resultado da grande vitória proporcionada por Deus, Moisés chamou o lugar de Jeová Nissi, que significa "O Senhor é a minha bandeira". Esse nome é muito significativo, pois a imagem de Moisés no alto da colina com as mãos levantadas remete aos estandartes dos exércitos que estavam posicionados no alto dos montes no momento das batalhas. Os estandartes do exército são bandeiras ou símbolos visuais usados por grupos militares para identificação, organização e motivação. Identificação mostrando a qual exército, tribo ou grupo pertence. Organização ajudando os soldados a se posicionarem ou se moverem em batalha. E motivação servindo como símbolo de honra, coragem e união. Enquanto os soldados guerreavam, ver os estandartes erguidos era um sinal de que seu lado seguia firme no confronto. Nesse sentido, as mãos de Moisés erguidas eram um estandarte para os soldados israelitas, simbolizando a presença de Deus com o seu povo. Por diversas vezes nas Escrituras, o Senhor promete estar ao nosso lado em todos os momentos. Portanto, podemos ter certeza de que Ele se mantém atento e atuante em nossa vida, nos dando vitória em todas as batalhas. Pela fé, podemos contemplar suas mãos erguidas em nossa direção. Pela fé, também podemos perceber sua proteção nos guardando e não permitindo que nenhum fio de cabelo nosso caia sem seu consentimento. Aprender sobre Jeová Nissi é aprender que o Senhor é a nossa garantia de vitória. Assim, podemos seguir com fé, certos de que praga nenhuma chegará à nossa tenda, pois o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, luta ao nosso lado e nos faz mais que vencedores. E nesse momento eu oro, Senhor, para que o Senhor venha tocar no íntimo dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Que a sua verdade seja revelada, Senhor. Que a fé dela seja fortificada. Que ela tenha a certeza no coração de que a vitória que ela precisa nas batalhas de sua vida já foi concedida em Cristo Jesus. Que a sua paz, Senhor, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente dela em Cristo Jesus. E que ela seja fortalecida cada dia mais em fé de que o Senhor está à frente de todas as batalhas, cuidando dela e protegendo ela. Eu te peço agora, Pai, em oração e súplicas,
Que o Senhor afaste todo tipo de mal da vida dela, que toda maldição se transforme em bênção, Senhor, e que ela seja liberta de toda armadilha do inimigo, pois o Senhor é Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa vitória, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa força. Oro para que todo espírito de covardia desapareça e seja substituído por coragem, em nome do poderoso e glorioso Senhor Jesus. Amém.